Em Londrina, no norte do Paraná, no ano de 1983, um prefeito assumiu o executivo municipal, tendo um apoio jamais havido na Câmara Municipal para administrar a cidade. O prefeito precisa da Câmara, obviamente, para administrar, porque tem que encaminhar os seus projetos, muitos deles da área da economia, da área das finanças, e ele precisa, então, contar com um número de vereadores que lhe dê suporte e possibilite a aprovação das matérias. Wilson Moreira, esse prefeito eleito em 83 para um mandato de 6 anos, contava com o apoio de 15 vereadores do seu partido. Uma coisa inédita, uma coisa que poucas vezes acontece na história, de o chefe do executivo já ter uma base formada sem que ele precise fazer alianças, para que ele precise negociar cargos, inclusive, para ter apoio. Obviamente que isso, na política, não quer dizer que ele esteja formando uma quadrilha. Nós tivemos um exemplo, infelizmente, muito recente, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que, para administrar o seu partido, acabou formando uma quadrilha que assaltou o Brasil, distribuiu cargos à torta e à direita. Ele fez negociações na calada da noite, as mais estranhas, e que redundaram em inúmeras denúncias levadas à Operação Lava Jato e outras mais, como daquele publicitário que também fez uma certa negociação envolvendo pessoas que apoiavam o governo do PT e apoiaram até antes Fernando Henrique Cardoso também no chamado Mensalão. São histórias da nossa política mais recente. No entanto, não é possível admitir, ou não é bom admitir, que todo e qualquer governo, toda e qualquer administração, como nós temos em Londrina hoje, uma outra administração, temos no Paraná e temos no Brasil, Jair Bolsonaro, precise fazer negociações nos mesmos moldes. É claro que nenhum prefeito, governador ou presidente administra sozinho. Ele precisa ter uma equipe. Esta equipe nem sempre é composta apenas por membros do seu partido político ou daquele que o elegeu. Precisa fazer alianças, precisa ter negociações, porém, estas devem seguir na direção do que é certo, do que é honesto, do que é direito. Ele não pode colocar bandidos na sua administração que tentem roubar o país, ou a cidade, ou o estado. É por isso que nós temos observadores, que são fiscais também, vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Estes precisam estar atentos. E temos uma imprensa também vigilante. É claro que na imprensa, como em todo lugar, você vai encontrar honestos e desonestos, bons e maus. Nós temos observado ao longo da história inúmeros jornalistas que se revelaram como ótimos comentaristas, pessoas acima de qualquer suspeita. E tivemos aqueles outros que foram também, de certa forma, levados de roldão numa onda de corrupção. Mas, no atual momento, é preciso verificar o que acontece no governo. Denúncias que foram feitas até agora contra o presidente Bolsonaro não foram provadas. Nenhuma denúncia foi provada. Recentemente, um ministro que saiu atirando, Sérgio Moro, ainda não conseguiu provar nada. Até a destituição de um diretor da Polícia Federal, que poderia ser um escândalo caso ficasse provado que realmente ele estava saindo para impedir que fosse manipulado, que fosse fiscalizado pelo presidente Bolsonaro e tivesse que seguir as suas recomendações, tivesse que antecipar para ele inquéritos, abrir para ele algumas investigações que estivessem sendo feitas. Indo a um depoimento em Curitiba, o Valeixo disse exatamente o contrário, que ele não fez absolutamente nada disso, o presidente nunca cobrou nada nesse sentido, e então ainda há que se provar algumas coisas que são comentadas e que são ditas, principalmente nas redes sociais. A gente sabe que existe na imprensa um movimento de alguns veículos fortes da chamada grande mídia que são absolutamente contra o governo Bolsonaro. Nem isso, no entanto, os credencia para que sejam donos da verdade e estejam dizendo alguma coisa que seja mais palpável ou então provável. Provavelmente, nós não vamos ter absolutamente nada provado. E as acusações que são feitas vão acabar sendo engavetadas.